Psico da Pedagogia. Meu nome é Aline Oliveira, sou psicopedagoga. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como amenizar, como diminuir a agressividade em crianças e adolescentes que apresentam um transtorno do espectro autista. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, ok? Bom, antes da gente entrar nessa discussão de como fazer para diminuir essa agressividade, vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre como que essas crianças apresentam, por que essas crianças apresentam essa agressividade, o que leva essas crianças a apresentar essa agressividade, tá? Um dos principais motivos é a hipersensibilidade a estímulos, ações, a tumulto, a excesso de barulho, excesso de pessoas, a situações que a criança já demonstra anteriormente que não curte, que não gosta, tá? Esse excesso de sensibilidade prejudica muito, afeta muito, então a criança muitas vezes vai ser agressiva por conta desse excesso de estímulos, tá? A questão também da deficiência na comunicação verbal, a dificuldade na fala, a dificuldade em manter o olho no olho, em se comunicar. Isso também já gera uma certa agressividade, que quando a criança não é compreendida ou ela não consegue se fazer ser compreendida, né, por alguém, quando ela não consegue se expressar da forma como ela deseja, isso também já gera uma certa ansiedade e a criança, por conta disso, já transparece uma certa agressividade, tá bom? Além disso, a agressividade ela também pode ser a manifestação de uma certa dor ou algum incômodo físico. Às vezes a criança está com alguma dor, está com algum incômodo e ela, por não conseguir se expressar ou por conta também do excesso de estímulos, ela fica muito ansiosa, muito agitada e isso também faz com que ela reaja de uma forma agressiva. Mas então, como ajudar essas crianças a diminuir essa crise de ansiedade, essa crise agressiva, tá? O ideal é que a gente já saiba de antemão quais são os gatilhos que causam essas crises, né? Quais são os motivos de levar uma criança a entrar numa crise de agressividade, tá? Por exemplo, se você já sabe que a criança, quando vai num lugar que tem muito barulho, numa festa, por exemplo, com muitas pessoas, um som muito alto, excesso de luzes, excesso de estímulos, se você já sabe que a criança não reage bem, o ideal é evitar, né? Mas se de alguma forma não puder ser evitado, é festa do melhor amiguinho, é festa do primo, é festa do irmão, a criança não pode deixar de faltar, então a gente já tem que de antemão saber duas coisas. Primeiro, como acalmar essa criança, tá? Como é que a gente vai fazer para acalmar? Então muitas vezes é retirar aquela criança daquele ambiente, tá? Se já perceber que pode ser que a criança entre num momento de crise, então anteriormente a gente já percebe que a criança vai dar sinais de que vai entrar numa crise, então a gente já, de antemão, já retira a criança um pouquinho, alguns minutinhos daquele ambiente, né? E se já souber também o que faz a criança ficar mais calma, por exemplo, existe hoje em dia alguns recursos, mas um recurso muito utilizado está sendo os pop-its, né? Eu tenho até um vídeo meu sobre os pop-its e como eles conseguem ajudar essas crianças com transtorno do espectro autista. Se você não viu, tá aqui o link aqui em cima, você pode acessar, tá bom? Quando eu terminar esse vídeo, você volta um pouquinho e acessa esse link, tá? É um vídeo muito bacana, tá tendo muita visualização. Então, assim, já é uma ferramenta que a gente já consegue utilizar para ajudar essas crianças, né? Então, retirar essas crianças antecipando um momento de crise, né? Quando a gente já percebe que aquela criança vai entrar num momento de crise, a gente já retira, já dá alguma coisa que a gente sabe que vai aliviar um pouquinho aquela ansiedade da criança, tá? Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente percebe que a criança também está em crise ou vai entrar numa crise, é conversar bastante, é tentar escutar aquela criança, o que ela está sentindo, caso aquela criança tenha verbalização de uma forma bacana, que a gente consiga conversar. Então, a gente também já conversando, mesmo que a criança não consiga manter um diálogo com a gente, mas se a gente já conversar, já explicar antecipadamente o que aquela criança vai passar, né, já tira um pouquinho da ansiedade, porque a criança já vai sabendo como vai ser, né, que vai ter muita gente, que vai ter muito barulho, que vai ter muita luz, né, mas que de qualquer forma ela pode ficar tranquila porque vocês estarão ali do lado para ajudarem, para auxiliarem. Então isso também já ameniza, tá? Mas novamente, se sentir que a crise está chegando ou que a crise já chegou, é buscar ferramentas para acalmar aquela criança de alguma forma, seja retirando ela daquele ambiente, tá? Daquele ambiente cheio de estímulos, ou entregando à criança alguma coisa que a tranquilize, seja um bichinho de pelúcia, seja algum objeto, seja um brinquedo, como o pop-it, como eu falei aqui, né? Ou um abraço, se a criança aceitar, ou que vocês saibam que a criança, que acalma a criança, tá? Para isso é importante que vocês conheçam realmente como essa criança funciona, né? E para isso a terapia é essencial, porque na terapia a gente consegue descobrir o que acalma e também o que causa
essa agressividade. Então, na terapia ele vai aparecer muito quais são as hipersensibilidades que essa criança tem, né? Então, assim, a gente já vai conhecer muito aquela criança para saber quais são os gatilhos. Na terapia a gente vê muito isso, a gente aprende quais são os gatilhos. E na terapia também ajuda a gente a descobrir o que faz amenizar essa ansiedade, essa agressividade da criança. Então, quando a gente vai sair para um ambiente com muitos estímulos e que a gente sabe que corre um sério risco da criança entrar em crise, seja também em casa ou em sala de aula, enfim, né? Para isso também é importante o trabalho da escola caminhar junto ali, né? Então, se a gente já sabe, isso ameniza muito. Então, a terapia funciona muito para isso, para a gente descobrir tanto os gatilhos quanto aquelas questões que fazem a criança se acalmar, tá? Então, a terapia é importantíssima, deve ser mantida e deve ser seguida à risca pelos pais, pelos responsáveis, pela escola, enfim, por todo mundo que participa da vida dessa criança, ok? Para a gente conseguir amenizar aí essas crises de ansiedade, evitar que essas crianças se machuquem e se firam fisicamente, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero ter tirado um pouquinho da dúvida de vocês e ter ajudado de alguma forma, tá bom? Não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.